No vídeo de hoje vamos voltar ao passado e conversar sobre um tema que vai despertar muitas memórias e sentimentos: a infância e adolescência. A vida adulta traz tanta preocupação, responsabilidade, ter que lidar com tantas coisas ao mesmo tempo que a gente acaba ignorando ou esquecendo de olhar para nossa criança e para o nosso adolescente. Mas fique até o final do vídeo porque hoje vamos refletir como que a gente pode cuidar e olhar para nossa criança interior. Meu nome é Gabriela Menezes, sou psicóloga guiana e bem-vinda ao canal Psique. Mas a pergunta que fica é: por que é tão importante olhar para a nossa criança interior? A nossa criança, ela é uma parte de nós, é uma parte de quem nós somos. Não tem como eu me tornar adulta sem passar pela infância, sem passar pela adolescência. Então o adulto ele tem essa conexão muito forte com a criança, porque é ela que desperta a nossa criatividade, sensibilidade, a nossa leveza, a nossa espontaneidade. Mas também é ela que carrega as dores, os traumas do passado. É como se a nossa criança, ela carregasse uma mochila. Então tudo que ela vai passando, todos os momentos bons, todas as lembranças boas, ela vai colocando dentro daquela mochila. Toda a criatividade, espontaneidade que ela tem, as descobertas que ela faz, ela vai colocando dentro da mochila. Mas também as dores, a rejeição, a mágoa, a falta de acolhimento, todas as coisas negativas, o bullying que ela sofre, ela também vai colocando dentro daquela mochila. Então a criança e o adolescente, eles carregam tudo dentro da mochila ao longo da vida. Só que depois que isso passa, quando a gente chega na fase adulta, o adulto ele não coloca mais as coisas na mochila, ele passa a abrir aquela mochila e ele vai ter que lidar com tudo que tiver lá dentro. Por isso que é importante cuidar e olhar para a nossa criança, porque é ela que carrega uma parte de quem somos. Não tem como você se tornar adulto sem ser uma criança. Dentro de cada adulto vive uma criança eterna. E é ela que nos traz alegria, leveza, ela que nos faz a gente sentir o que é a vida. Só que quando essa criança ela não é olhada, ela é ignorada, ela é negligenciada por nós, a gente acaba vivendo uma vida sem cor e muito peso. E a reflexão de hoje é justamente sobre isso. O que acontece quando a gente ignora a nossa criança e adolescente interior e também como que a gente pode nos reconciliar com ambas as partes. Quando ignoramos a nossa infância e adolescência, a gente acaba ferindo a nossa criança. E a criança ferida é uma experiência de marcas emocionais que a gente passa na época de infância e adolescência. Então são humilhações, rejeição, abandono, falta de afeto, falta de acolhimento. Todas essas experiências, elas marcam emocionais, causam traumas emocionais na nossa criança. E isso faz com que a criança se torne ferida, ela fica com trauma, ela fica com machucado. E Jung dizia que nada se perde na psique. Tudo fica registrado. Mesmo que a gente tenta esquecer aquelas experiências, as marcas emocionais que a gente passa na adolescência ou na época que a gente é criança, faz com que isso fique registrado na gente. E isso torna-se um complexo, isso se forma um complexo. Mas o que seria um complexo? Complexo é como se fosse um conjunto de memórias, lembranças, sentimentos, emoções e crenças que estão ligados a algumas experiências que a gente teve durante a vida. E esses complexos, eles podem se tornar complexo de rejeição, de humilhação, de abandono e tudo isso que a gente vai tendo ao longo da vida, todas as experiências que a gente for tendo ao longo da vida. E o complexo se forma quando uma emoção e um sentimento do passado, ele fica meio que preso no inconsciente. Então, como se ele ficasse guardado no inconsciente. Mas quando uma situação parecida acontece no nosso presente, na nossa vida, em alguma situação atual, é como se esse complexo ele viesse à tona, é como se ele saísse dentro de nós. Só que é uma coisa que a gente não consegue controlar. Então é o momento que a gente tem
fúria, uma raiva descontrolada, uma tristeza sem explicação. A gente explode de uma certa forma que a gente não consegue nem entender o que aconteceu ou por que aquilo aconteceu. É como se fossem sentimentos desproporcionais que a gente não tem controle. Quando isso acontece, são os complexos que estão tomando conta de nós. Jung dizia que não são nós que controlamos os complexos, são eles que nos tomam, são eles que tomam o controle da nossa mente e do nosso consciente e faz com que a gente acabe tendo reações desproporcionais do que na maioria das vezes a gente não teria. E como eu falei, é alguma emoção que ficou presa lá no passado e alguma situação do presente acabou sendo parecida com aquela situação do passado, e aí a hora que vem o complexo, que vem essa emoção, esse sentimento muito forte que a gente acaba não controlando. Mas quando o complexo nos toma, não é o adulto que reage, mas sim aquela criança ferida. Então, como eu falei, a criança que carrega memórias, traumas, humilhação, abandono, e acontece alguma coisa parecida na nossa vida adulta, é a criança que vai reagir, é a criança que vai explodir, é a criança que vai colocar tudo aquilo para fora de uma maneira desproporcional, porque tem alguma coisa ali parecida acontecendo, alguma coisa que causou uma dor nela, que causou um trauma para aquela criança interior que a gente tem. Então, o complexo que reage é o complexo da criança, como eu falei, complexo de abandono, de rejeição, de falta de acolhimento, de falta de afeto. É como se a criança ferida fosse ativada por situações que está acontecendo no externo, mas que causam lembranças internas. Jung dizia que esses complexos, eles têm uma vida própria dentro da nossa psique. É como se eles fossem personagens que a gente não consegue controlar, a gente não consegue enxergar quando eles vêm ou perceber quando eles vêm. Quando a gente se dá conta, isso já aconteceu, o complexo já veio, ele já tomou conta da nossa psique e não tem mais muito como a gente controlar isso quando ele vem, né? Quando isso acontece. Mas só para ficar ainda mais clara essa teoria do complexo dentro, né, da psicologia junguiana, o complexo é um pouco diferente de gatilho. O complexo funciona como uma base para o gatilho emocional. Então o gatilho, ele desperta em uma situação, uma memória, uma música, uma situação do presente. Só que na maioria das vezes, quando isso acontece, a gente tem uma consciência, a gente fica com aquela sensação de eu já vivi isso de novo, eu já tô vivendo isso novamente, né? Eu já sei como que é ter essa situação. Então isso normalmente é o gatilho. O complexo já é algo um pouco mais profundo, que tá dentro do nosso inconsciente. Como eu falei, quando ele vem a gente não percebe, a gente reage de forma desproporcional. É um pico de raiva muito grande, ou uma tristeza que a gente não consegue entender porquê, ou é um sentimento, uma sensação que a gente não consegue identificar. Então o gatilho, na maioria das vezes a gente consegue identificar o porquê que ele está aparecendo ou a forma que ele aparece. O complexo não. Então é como se o complexo desse essa origem para o gatilho, mas o complexo é muito mais profundo dentro do inconsciente, dentro da psique, do que o gatilho. Mas aí fica o questionamento. Então eu nunca vou conseguir controlar o meu complexo, eu nunca vou conseguir entender quando ele vem e ele sempre vai tomar conta de mim, eu sempre vou ter reações exageradas? Na verdade, tem uma forma da gente comandar e trazer consciência para o nosso complexo, que é quando a gente reconhece e integra a nossa criança à nossa vida adulta. É quando a gente faz essa conexão. E aí, a partir disso, o complexo ele não vai mais necessitar mandar lembranças, emoções e situações do passado para a sua psique. Ele não vai ter essa necessidade de trazer algumas complexidades dentro dele. Quando a gente traz consciência para o complexo, ele perde a força, ele deixa de comandar. E aí a gente começa a ter mais controle das nossas emoções. Então tem sim
como a gente controlar o nosso complexo, mas para isso a gente precisa integrar todas as nossas partes, não só a criança, mas tudo que envolve a nossa psique. Para aí sim a gente encontra do nosso self e da nossa verdadeira essência. Então, cuidar dessa criança ferida é o mesmo que trazer consciência para os nossos complexos, porque eles acabaram sendo fontes de dor, de sofrimentos e de trauma. Então, quando a gente transforma esses dois elementos que acabam se juntando e sendo os mesmos, a gente traz mais sabedoria, autoconhecimento e leveza para nossa vida, para nossa jornada e também para nossa mente, para o nosso emocional. Mas quando a gente não olha para essa ferida, quando a gente não olha para essa criança, a gente não acolhe ela, a gente repete o mesmo padrão do passado. Só que somos nós, hoje, adultos, que temos a responsabilidade de cuidar dessa criança, de acolher essa criança. Como eu falei, é a mochila que a criança vai carregando e ela coloca no nosso colo. Muitas vezes, quando a gente era na infância, na época da adolescência, a gente não teve as coisas que a gente gostaria de ter. A gente não teve o apoio, o acolhimento, o afeto, o amor que a gente gostaria de ter nas pessoas de fora, na nossa família, nos nossos amigos, no mundo externo. Quando éramos criança, adolescente, talvez a gente não recebeu o acolhimento, o afeto, o amor que a gente gostaria de ter naquele momento, naquela situação. Mas hoje você, como uma pessoa adulta, você pode entregar isso para essa criança, para a sua criança interior. Porque faz parte de quem você é, faz parte da sua história, faz parte da sua essência. Não tem como a gente viver uma vida adulta integral querendo prosperar na nossa jornada se a gente não olhar para uma parte essencial da nossa vida, que foi a nossa infância, que foi a nossa adolescência. Porque foram eles que nos moldaram, é justamente essa fase que faz com que a gente entenda o que é estar na sociedade e faz com que a gente crie essa criatividade, espontaneidade, essa leveza. E como eu falei lá no começo, sem essa parte importante, a vida se torna mais pesada, fica mais difícil de lidar com as coisas. Porque a leveza, a espontaneidade, a criatividade para a gente lidar com as divergências da vida, ela deixa de existir. Porque é justamente na criança que está isso. É a criança que traz essa leveza de lidar com os problemas da vida. Mas se você ignora a sua criança, se você negligencia ela, e se você não quer olhar para o seu adolescente, como é que eles podem te oferecer aquilo que você precisa hoje, nesse momento? Então eu quero apresentar para vocês e mostrar para vocês como que a gente pode se reconciliar e cuidar tanto da nossa criança quanto do nosso adolescente interior. O primeiro passo é o reconhecimento. A gente precisa voltar no passado, olhar lá para a nossa época de criança, de adolescente e reconhecer quem a gente era. Reconhecer as coisas que a gente gostava, reconhecer as nossas dores, reviver novamente algumas situações. Isso não é para você sofrer ou para você se martirizar ou para você acabar sofrendo com toda essa situação. Mas para a gente curar algumas coisas, a gente precisa encarar a realidade, a gente precisa encarar a dor. Não tem como a gente curar a nossa dor sem a gente olhar para ela. Então, o primeiro passo é a gente não fugir do passado. A gente já fugiu tempo demais das coisas que são importantes e são essenciais. Então, a gente precisa voltar para aquele passado e reconhecer, entender o que aconteceu. É como se você estivesse abrindo a mochila. Sabe a mochila que aquela criança, adolescente foi carregando ao longo da vida e te entregou? Então, tá nas suas mãos agora. Mas o primeiro passo para você conseguir curar e lidar com tudo que tem naquela mochila é você abrir. Então a gente precisa abrir a mochila, reconhecer os sentimentos e aí sim a gente avança para os passos seguintes. O segundo passo é o acolhimento. Agora que você entendeu as dores, os traumas, tudo que aquela criança, adolescente passou, agora é hora de você acolher. Agora que você já abriu a mochila, é hora de você abraçar.
Como eu já disse antes, quando a gente é criança e adolescente, a gente sente falta de algumas coisas. Só que agora que você já reconheceu, você voltou no passado, você consegue entender o que faltava. Então hoje, sendo adulto, você tem a oportunidade de conseguir fazer isso pela sua criança. Hoje, como adulto, você consegue entregar à sua criança aquilo que ela precisa. Então esse é o acolhimento, esse é o abraçar que você vai fazer com ela. Então abraça a sua criança, acolha ela e verbalize, demonstre que está tudo bem, que agora é o colo, é o momento de ela sentir essa sensação de conforto, essa sensação de afeto por você, adulto, oferecendo para você, criança. O terceiro passo é perdoar o passado. Não tem como a gente acolher e abraçar a nossa criança e o nosso adolescente se a gente não entender que o passado já foi, já acabou, que naquela época que a gente teve algumas atitudes, que a gente confiou em algumas pessoas, que aquilo fazia parte da nossa juventude, fazia parte de uma inocência que a gente tinha. Não é pra gente esquecer o passado e fingir que ele não existiu, porque isso não faz parte do processo de você se reconciliar com a sua criança. Mas é importante perdoar. Perdoe a si mesmo pelas atitudes que você teve, pelas pessoas que você confiou, pelas atitudes que o outro teve com você mesmo, que talvez você se deixou levar naquela situação. Entenda que quando somos criança, adolescente, nós somos imaturos, nós somos ingênuos. Então por que você vai condenar uma atitude sua lá atrás, sendo que naquela época você não sabia o que ia acontecer, ou você não sabia como as coisas iriam acontecer? Então é muito importante a gente fazer esse acolhimento, mas também perdoar tudo que aconteceu lá atrás. Inclusive, eu tenho um outro vídeo aqui no canal em que eu falo só sobre os erros do passado e como que a gente se perdoa durante esse processo na vida adulta. Então também é muito importante, é muito interessante esse assunto, porque vai complementar um pouco com esse passo da gente olhar para o nosso passado, olhar para a nossa história e se perdoar, não só na criança, na adolescência, mas também em atitudes adultas. Então depois desse vídeo, vai lá conferir o vídeo do erros do passado, que tá bem interessante, vai conseguir complementar aí com o assunto de hoje, para que a gente possa se reconciliar ainda mais com a nossa criança. Por isso que é importante, às vezes, a gente ampliar o nosso conhecimento. Então, confira lá o outro vídeo sobre erros do passado, que vocês vão conseguir ampliar e complementar muito mais a psique e a essência de vocês. O quarto e último passo é a cura da criança interior. Para que a nossa criança e o nosso adolescente seja integrado à nossa vida adulta, a gente precisa curar as feridas, perdoar o passado, reconhecer o que aconteceu, acolher essa criança. Então é como se a gente juntasse todos os passos em um só. E a gente vai fazer isso se reconectando com a nossa essência, com a nossa infância, de quem nós somos. E como que a gente pode fazer isso na prática? Sabe aquela brincadeira que você gostava de brincar quando você era criança ou adolescente? Aquele jogo, pode ser de tabuleiro, ou jogo de criança mesmo. Então coloca aquela roupa que você gostava quando você era criança. Coloque aquele filme para assistir quando você era criança, aquele desenho que você amava. Ou aquele filme também na época de adolescente que você gostava. Comece a reviver situações boas que você gostava na época que você era criança, na época que você era adolescente. Pega aquela brincadeira de criança e faça agora. Faça com você hoje adulto. Compre o jogo de tabuleiro, compre o jogo que você mais gostava na época que você era criança e comece a jogar. Pode ser sozinho, pode ser com alguém que você goste, pode ser com seus familiares, pode ser com quem você quiser, pode até ser com você, mas entregue isso para sua criança. Vá no cinema assistir um filme que você gostava, uma sequência de filme que você gostava quando era criança, vá no teatro. Às vezes pode ser muito difícil a gente pensar como que eu me reconcilio com a minha criança, como eu me reconecto com o meu adolescente. Mas a verdade, na prática, não é tão difícil assim. Você pode fazer esses exercícios de se reconectando, repetindo coisas que você gostava de fazer.
Sabe aquela comida que você adorava, aquele doce que você adorava quando criança e adolescente? Então, compre ou faça você mesmo esse doce, essa comida. Então, isso que é o acolhimento, é você abraçar a sua criança, é você acolher todos os sentimentos dela, você reconhecer o passado, você perdoar o passado também, mas você demonstrar para ela que tá tudo bem, que as coisas não são mais como eram antes, que as coisas não precisam ser tão dolorosas assim como eram antes, e que agora tá tudo bem, que você hoje adulto é a base, é a ponte, é a firmeza que a criança tanto precisava, que o adolescente talvez tanto sentia falta. Então a gente se reconcilia com a nossa criança, com a nossa adolescente, justamente dessa forma, entregando para eles aquilo que eles mais desejam. E quando a gente faz esse movimento, isso traz um benefício muito grande, porque a vida adulta, ela deixa de ser tão pesada, ela torna mais leve, traz mais satisfação. A gente deixa de carregar uma mágoa, uma tristeza, de ficar se culpando, se condenando pelo passado, ignorando isso, e a gente traz com esse movimento mais clareza, mais consciência. Como falei, volta todo aquele sentimento que a criança pode te oferecer. A criatividade, a espontaneidade. Não é que os problemas da vida vão sumir, mas talvez você vai ter mais leveza para lidar com algumas coisas, você vai ter mais clareza para encarar alguns desafios, você vai ter mais consciência do seu propósito, de quem você é, e isso vai te dar uma abertura de caminho, isso vai te dar um maior direcionamento para você na sua jornada e na sua vida adulta. Além de tudo isso, o relacionamento com a gente mesmo se torna mais saudável. A gente para de se preocupar tanto em que o outro vai achar, em que o outro vai pensar, e eu começo a me questionar o que eu quero, o que eu decido, o que eu escolho. A gente se torna mais independente das nossas escolhas, da nossa essência, de quem nós somos. A gente toma as rédeas da nossa vida. E você finalmente começa a se entender melhor, descobrir quem você é e o que você procura. A infância e a adolescência são tempos que não voltam mais, não tem como voltar no passado. Mas integrar e reconciliar esses dois elementos faz com que a gente une uma parte essencial de nós mesmos. É um vínculo que pode ser resgatado e que deve ser resgatado, para que a gente viva a vida com mais sabedoria, e entendendo que se somos nós hoje adultos, é porque um dia nós fomos criança, porque um dia nós fomos adolescentes. O passado é responsável por quem nós somos hoje, mas é no presente que a gente se movimenta, que a gente se reconcilia, que a gente se integra a toda a nossa essência, a todas as partes de quem somos, para que a gente decida qual é o futuro que a gente escolhe para a gente. E olhar para a criança interior é um ato de reconciliação com a sua própria história. O passado, ele não muda, mas quando a gente aceita e a gente acolhe, ele deixa de ser um peso, ele deixa de ser uma dor e ele passa a fazer parte de quem nós somos. Assim, a sua criança e o seu adolescente, eles conseguem se reconectar com você adulto, em que os três formam um único ser e uma única pessoa. Então pergunte-se, qual parte da minha infância e adolescência precisa ser acolhida, precisa ser resgatada, precisa de acolhimento? Se esse vídeo fez sentido para você, curta e compartilha com aquela pessoa que está precisando cuidar da criança interior e coloca aqui nos comentários qual brincadeira vocês gostavam de brincar quando era criança. Para mais vídeos reflexivos de psicologia e também análise de filmes na visão junguiana, se inscreva no canal Psique. Até o próximo vídeo!